Então, pessoal, muito bom dia. Vamos ao nosso primeiro dia de aula desse ano de 2021. Falava aqui para o pessoal que estão na torcida, né? Que 2021 seja melhor do que 2020. Não sei se vocês são pró-vacina ou anti-vacina. Eu sou super, ultra, mega, hiper, duper pró-vacina. Não vejo a hora de me vacinar para a gente poder ter aula presencial, para a gente poder, né? Estar todos os dias juntos. Eu amo estar presencialmente com vocês. Eu sou aquela professora que gosta de saber das fofocas, de quem é o crush de quem curte quem, do que vocês fizeram no final de semana, né? Que vocês são alunos da manhã, mas para os alunos da noite, às vezes você vai tomar uma cervejinha, para bater um papo, para falar de carreira, né? Então, eu sou super pró-vacina, porque eu não vejo a hora da gente poder trocar ideia no intervalo, enfim, e ter essa proximidade. Mas a nossa turma tem uma vantagem, né? E qual é a vantagem? Nós teremos uma aula por semana presencial juntos na segunda-feira. Pergunto a vocês, pessoal, vocês já deram uma olhada no horário de vocês? Já viram que a gente tem um dia presencial por semana? A instituição já explicou para vocês como vai funcionar esse dia presencial? Ainda não? Então, eu vou explicar para vocês. Bom, antes de eu explicar para vocês, eu gostaria de fazer um pedido pessoal e gostaria de fazer esse pedido também como uma forma de conselho. Não sei se vocês já estão cientes, mas nós vivemos em um país em que os concursos públicos são extremamente concorridos e em que a advocacia também é extremamente concorrida. Nós temos mais de 1 milhão de advogados no nosso país, certo? O que é mais advogado do que a gente precisa, sendo bem sincero, né? Então, pessoal, o meu conselho para vocês é o seguinte: nunca venham para a aula e deixem a câmera de vocês desligada. A não ser que você realmente não tenha escolha nenhuma, que você fale, prof, eu moro com outras 10 pessoas, uma criança, cachorro, periquito, papagaio, passa todo mundo aqui atrás, é uma loucura, minha casa é um caos. A não ser que você esteja em uma situação muito especial, ligue a sua câmera, porque isso te obriga a prestar atenção na aula, porque isso te obriga a estar de corpo presente na aula, e eu falo isso por experiência própria, certo? Já vou contar para vocês porque por experiência própria. Mas é muito fácil, galera, vocês estarem na aula no iPhone ou no computador e estarem na cama ou estarem na frente da TV ou estarem fazendo outra coisa e vocês se perderem completamente. E especificamente essa disciplina é uma disciplina que a gente vai fazer muito exercício juntos, que a gente vai responder muita questão juntos, é uma disciplina que a exceção aí das 2, 3 primeiras semanas, ela é muito prática. Então, se vocês não estiverem comigo, vocês vão se perder, certo? Então, é um conselho. Não estou dando puxão de orelha, não estou aqui para dar lição de moral. Vocês são tudo, né, adultos já, estamos melhor do que isso, né, pessoal? Mas, assim, é um conselho mesmo, porque daí você se obriga a se policiar, beleza? Mas como que vão funcionar essas aulas que a gente chama de aulas híbridas? Como que a gente vai ter as nossas discussões? Bom, deixa eu só me colocar aqui maior para vocês poderem me assistir depois melhor. Como que vão funcionar essas aulas híbridas? Então, a instituição, segundo nós fomos informados, fez algumas consultas com os alunos, né, com os representantes em especial, para entender quais eram as demandas de vocês. E muitos de vocês disseram que sentiram muita falta de ter aula presencial, que a aula online ela é muito mais difícil. Mas alguns de vocês falaram para a gente o seguinte: olha, eu moro com pessoas idosas, eu não tenho como ir presencial sem me sentir colocando a minha família em risco. Ou, professora, só tenho como ir de ônibus. De ônibus eu não me sinto seguro pegando ônibus, eu acho que é perigoso, para mim é perigoso, vou colocar outras pessoas que precisam efetivamente estar na rua, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no supermercado, em risco porque você é uma pessoa mais circulando, então eu não quero ser uma pessoa mais circulando. Enfim, né? Algumas pessoas não se sentiram confortáveis com esse transporte. Então, como que a instituição se preparou, pessoal? Nós vamos ter a aula presencial na segunda-feira para a turma de vocês. Vocês se deslocam até a instituição de máscara, usando álcool, com distanciamento social, né, o que vai ser difícil, porque, enfim, é que vocês são uma turma que já nasceram na pandemia, né, então não é tão difícil assim você não ficar coladinho no amiguinho. Mas para algumas turmas que já têm esse vínculo de proximidade muito forte, né,
que você quer fazer quando você vê o teu brother, quando você vê a tua amiga? Você quer ir lá fofocar, você quer contar as novidades, né? Você quer dar um abraço. E durante a pandemia, infelizmente, isso não é possível. Então, a gente vai ter alguns cuidados, algumas orientações com relação ao distanciamento, com relação a onde vocês vão poder sentar na sala, etc. Para o professor, a gente vai ter um desafio, porque a gente vai ter que dar aula de máscara, a gente vai ter que dar aula de face shield, isso dificulta um pouco, é claro, né? Professora, e eu que decidi não ir até a instituição na segunda-feira? A instituição preparou uma forma de fazer uma transmissão para vocês da aula ao vivo. Ou seja, para você que decidiu não sair de casa, absolutamente nada muda, você continua tendo as aulas via remota. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa forma de organização que vocês gostariam de tirar? Todo mundo tranquilinho? Deixa eu dar uma passadinha aqui para o lado. Então, beleza. Então, é assim que vai funcionar, pessoal. Eu estou muito feliz, porque eu vou ter 2 aulas presenciais, que é a turma de vocês, né, em Teoria da Pena de manhã, e que é a turma de Processo Penal 2 à noite, que é a Teoria dos Recursos, que é uma turma que eu já conheço, já sou profundamente apegada, a gente bateu alto papo semestre passado, e eu finalmente vou poder conhecê-los, né? Então, eu estou bem contente que eu vou poder conhecer essa turma. Pessoal, outras dicas para que a nossa aula corra de uma maneira bacana. Já vou passar, deixa eu me apresentar, né? Tô aqui, blá, 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 vocês não sabem nem quem eu sou. Ô, professora, tudo bom? Bom dia para você, querida. Eu não sou uma pessoa matinal, viu, gente? Eu sou madrugueira. Quem decidir me seguir lá no Instagram vai ver que eu fico até 2, 3 horas da matina escrevendo dissertação, né? No post, conversando com os meus seguidores. Então, assim, de manhã eu demoro um pouquinho para pegar no tranco, mas quando dá umas 8h15 eu já acordei, né? Então dá tudo certo. Então, pessoal, sobre mim, eu me chamo Juliana Bertoldi, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Público, com ênfase em Direito Penal e Processo Penal, e sou pós-graduada em Direito Eleitoral. Eu enxerguei aí nos crimes eleitorais uma oportunidade de mar azul, tinha pouca gente especializada em crime eleitoral, e assim que eu acabei entrando no direito eleitoral aqui em Curitiba. Então, a minha especialidade são crimes da administração pública e crimes eleitorais. É com isso que eu trabalho no meu dia a dia. Eu sou sócia do escritório, Bertoldi Martins e Freitas. Se vocês passarem ali na Júlia da Costa, mais para o finalzinho ali no Bigorrilho, vocês vão ver o meu escritório do lado direito. É uma casa grandona de tijolinho à vista. Quando passar a pandemia, estão convidados para ir lá tomar um cafezinho no escritório, conhecer e bater um papo. As portas estão sempre abertas. Sou professora de graduação há 2 anos, mas sou professora há 4. Eu dava aula antes apenas na pós-graduação, então eu tive algumas cobaias na Uniopet, né? Que eu cheguei com a aula muito profunda, muito verticalizada, dei um susto no pessoal. Agora já me adaptei melhor aí à pegada de graduação, já estou bem tranquila. Vocês são meu 2º ano já de graduação. E atualmente estou mestranda na PUC Paraná. Vou fazer a defesa da minha dissertação em março, ou seja, daqui a pouquinho. Então, vocês devem imaginar o tamanho do meu desespero nesse momento, né? Eu estou correndo atrás de muita coisa, estou terminando a dissertação ainda. Então, tá um pega pra capá aqui, pessoal. Por isso que quem me acompanhar aí nas redes sociais vai ver que eu estou sempre madrugando, que eu estou terminando de escrever minha dissertação, meu monstrinho, né? E um dia vocês chegarão lá também. Sou extremamente entusiasta da academia, pessoal. Eu acho que quem participa da vida acadêmica tem um diferencial gigantesco na advocacia, tem um diferencial gigantesco em concurso público, inclusive se você tem pós-graduação, se você tem mestrado e doutorado, isso pontua no concurso público, e todo pontinho num concurso faz a diferença, né? Concursos públicos são extremamente concorridos, então eu sou uma entusiasta da academia. Tanto que o trabalho de nota extra que eu passo para vocês é ensinar vocês a fazer um comunicado de pesquisa científica. O que é um comunicado de pesquisa científica, pessoal? É uma folha estruturando a tua pesquisa. Eu vou ensinar vocês a estruturar a pesquisa, a gente vai ter uma aula especial sobre isso, certo? Em que você submete esse comunicado a um congresso. E essa banca, então, vai avaliar a tua pesquisa, vai dizer para você, pô, legal, faz sentido a forma como você estruturou o teu trabalho, vai dar certo. Algumas dicas, use esse livro, use aquele livro, não esqueça de citar o autor fulano de tal, que é referência nessa área. Então, o comunicado de pesquisa científica, ele é prévio
a realização da pesquisa em si, normalmente, né? Porque você vai submeter a estrutura da pesquisa ao escrutínio de pesquisadores que são mais experientes do que você. Certo, pessoal? Então, eu acho que esse é um conhecimento importante para vocês. Por que esse trabalho eu faço como nota extra? Porque nem todo mundo quer ter vida acadêmica, então ninguém é obrigado, certo? Uma nota extra para quem tiver vontade de conhecer esse mundo, para quem tiver vontade de aprender um pouquinho mais sobre como funciona a pesquisa científica. Certo? Acho que sobre mim é isso. Ah, tem uma coisa muito importante sobre mim. Eu moro com meu companheiro, que é advogado, o Gustavo, e com 2 gatos. Então, eventualmente, vocês vão ver um rabo passar aqui na câmera, vão ver um gato subir aqui na mesa, vão ouvir um piquete de gato miando na porta fechada. Normal, gente, certo? Muito provavelmente, as próximas aulas eu estarei no meu escritório, não estarei aqui na minha casa, mas quando eu estiver na minha casa, a gente tem essa questão, certo? Principalmente meu gato preto, que é adotado, morava na rua, sofreu muito e ele é muito extremamente carente, né? Então ele me escuta, ele gosta muito de processo penal e direito penal, ele me escuta começar a falar, ele já vem para cá, já fica meio por aqui, já sobe na mesa, enfim, exibido. Certo, gente? Sobre mim é isso. Sobre o meu estilo de aula, eu gosto muito de trazer coisas práticas para vocês, especialmente nessa época que a gente está em ensino remoto, porque eu sou aluna também, eu fui aluna do mestrado durante o período de pandemia. E eu sei o quão difícil é prestar atenção numa aula remota. Principalmente se a turma tem uma característica de turma que não participa. Então, o professor fica falando sozinho, igual uma matraca, por 1 hora e pouco, né? E fica chato. Não tem como não ficar chato. Principalmente porque a gente fica muito mais limitado na aula gravada. Eu sou uma pessoa que tem a boca muito suja, certo? Que fala palavrão, que fala besteira, que conta história, que conta causo. Como fica gravado no YouTube, eu fico tímida, certo? Não vai que a minha mãe assiste, não, tô brincando, vai que a mãe de vocês assiste, né? Eu tive uma aluna no primeiro semestre que mudou para aula online, né? Que veio a pandemia e tal, que ela falou para mim que a mãe dela falou assim para ela: ai, hoje tem aula daquela tua professora legal, a que fala palavrão, que eu quero assistir. A mãe dela assistia a aula porque eu falava palavrão. Você acredita nisso, gente? Eu quase morri de vergonha. E só o que me faltava, tantos anos de estudo para eu virar a professora que fala palavrão, né? Então, agora demos uma filtrada, estamos na versão clean, para não assustar nenhuma mãe aí na casa de vocês. Certo, pessoal? Então, eu acho que sobre mim, sobre ensino híbrido, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Pergunto novamente, alguma dúvida? Todo mundo entendeu que é só na segunda que vocês vão para a faculdade? Pelo amor de Deus, gente, vocês não vão me aparecer lá outro dia ou deixar de ir na segunda se você quiser ir, certo? Eu sei que eu falei aqui, né, sobre a questão do transporte e tal, mas, pessoal, numa boaça, ninguém tá aqui para julgar vocês se vocês quiserem ir presencial, certo? Eu vou presencial, eu sei que tem muita gente que precisa, que acha que vai dar um incentivo. Pô, inclusive eu encorajo vocês, senão eu vou ficar lá sozinha, né? Quem quiser lá me fazer companhia, eu vou ficar bem contente de não ficar lá sozinha. E vai ser um prazer conhecer vocês ao vivo. Certo? Então, queridos, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa disciplina. Qual o nome dos gatos? Pergunta muito importante, Pedro. Não vamos deixar de responder essa pergunta. O gato preto é o Romeu, né? Ele virou Romeu porque quando a gente pegou ele na rua, porque a gente deixou ele muito galante, charmoso. E desde nunca mais mudou o nome dele, então ele ficou com esse nome mesmo, né? A gente queria pensar no nome melhor, mas ele ficou com esse nome. E a gatinha, que é muito tímida, vai ser muito difícil vocês verem ela por aqui, é a Penélope. Fofinha de tudo, bem pituquinha. Um amorzinho. Certo? Romeu e Penélope. Gato preto é a gatinha. E o Romeu é muito ciumento comigo, ele é territorial. Ele tem ciúme do meu marido, ele tem ciúme da outra gata, ele tem ciúme dos alunos, por isso que ele veio aqui. Não, olha, gente. Eu falo que agora eu entendo um pouco as mães de filhos pequenos, né? Ai, professora, que horror comparar gato com criança, mas não é, gente. É sobre ter paz de espírito. Eu não posso fazer xixi sem o Romeu estar junto. Eu não posso tomar água sem o Romeu estar junto. Eu não posso fazer nada sem que o Romeu esteja comigo. E diz que criança pequena é assim também, né? Então, nunca mais tive privacidade, paz de espírito desde que o Romeu veio aqui para casa. Tudo que, onde estou, o Romeu está comigo. Né? Inclusive, ele está meio que por baixo. Né? Pouco ele aparece aí para vocês. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu imagino que vocês já estejam familiarizados com o AVA. Né? Vocês já entenderam como funciona e já viram que os materiais ficam por lá. A carinha do AVA mudou um pouco
e nós tivemos um esforço muito grande da coordenação em fazer com que o AVA seja mais parecido entre os professores, para que não fique tão confuso para vocês, né? O meu não está tão parecido assim, né? Porque a gente tem bastante conteúdo e eu quis organizar de uma forma que eu acho que vai ficar mais lógico para vocês. Então, fazendo aqui o meia-culpa, eu vou mostrar como está o AVA de vocês para vocês hoje e vou explicar para vocês como vai funcionar, que tipo de material eu vou colocar para vocês lá no AVA para a gente conseguir instrumentalizar a nossa disciplina, certo? Então, eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, tá lá, e é assim que vocês vão ver o AVA quando ele chegar. Tá lá o link do Zoom para a turma de vocês, já deu tudo certo, vocês já estão todos aqui, né? O link é mesmo esse. E aqui nessa primeira sessão de apresentação, eu coloquei para vocês o plano de ensino e o plano de aulas. Em outras disciplinas, vocês vão ver que o plano de ensino e o plano de aula está separado por aula. Eu optei por separar por semana. Como nós temos 2 aulas na semana, aqui ficaria muito cheio do lado esquerdo e vocês facilmente se perderiam se eu colocasse cada tópico para uma aula. Eu preferi separar por semana, porque vocês sabem que essa semana nós estamos na semana 1, apresentação da disciplina e introdução à teoria da pena, e vocês têm aqui os slides que eu vou usar essa semana e os textos de apoio que vocês podem ler para se localizar na disciplina, certo? Então, foi assim que ficou separado. Se vocês forem lá na semana 4, por exemplo, quando a gente estiver completando um mês de aula, vocês vão ver que eu deixei aqui um exercício, um exemplo de sentença, outro exemplo de sentença, outro exemplo de sentença, um passo a passo para a dosimetria da pena, um roteiro de atuação do Ministério Público Federal, alguns documentos para vocês também. Na semana seguinte, a gente tem um caso prático que a gente vai fazer em sala de aula, juntos. Na semana 6, nós vamos usar esse mesmo caso prático para aprender mais um pouco sobre teoria da pena. Lá na semana 9, a gente vai fazer um exercício guiado, que eu ainda não puxei aqui para vocês. Na semana 8, também tem um caso prático. Um em sala e um para vocês fazerem sozinho em casa, ver se vocês entenderam. Então, todo o material de vocês já está aqui no AVA para vocês conseguirem acompanhar. Certo? Vamos dar uma olhadinha no caso prático, para vocês verem como é que é? Vamos lá. Então, o caso prático, pessoal, ele sempre vai trazer para vocês um caso real que eu atuei, provavelmente um dativo, com o nome das partes. Ah, tá, que você não vai carregar. Ah, tá. Com o nome das partes trocado, né, para vocês conhecerem um pouco de como é a realidade. Porque esses casos, muitas vezes, que a gente traz em questões, eles são muito fantasiosos, né, são muito distantes da realidade, e daí quando vocês veem um caso real, vocês se desesperam. Então, eu gosto de trazer casos reais com os nomes trocados. Então, tá lá um caso prático, por exemplo, do Bruno Rogério. Professora Bruno Rogério, sim, o réu tinha um nome composto e eu quis ser fidedigna com um nome mexicano, com um nome profundo que a mãe havia dado a esse réu. Então, coloquei um nome também mexicano, profundo, composto, né, para manter o drama do caso original. Então, a data do caso, o horário, tudo é o mesmo que aconteceu no caso real que eu atuei. O que a gente vai ter de diferente aqui é o nome do réu, certo? E daí vocês têm que fazer a sentença desse caso usando o método trifásico que vocês vão aprender e a gente na próxima aula corrige juntos ou eu posto o gabarito para vocês, certo? Então vai ter muito exercício na nossa aula. Esse exercício, caso prático 2, que nós vamos fazer em sala, ele vai ter um valor 2 na disciplina. Já vou explicar para vocês como vão funcionar as avaliações. Certo, pessoal? Ainda vou colocar algumas coisas aqui no AVA para vocês, mas a semana 1 já está completa. A semana 1 são esses 3 textos. Professora, mais 3 textos, eu não tenho condições físicas, mentais de ler 3 textos. Não tem problema, amado. Tem 3 textos para aquele aluno, porque tem uns que gostam, né, de direito penal, que falam, ai, prof, já li, tem mais um? Tem. Prof, já li, tem mais um? Tem 3. Né? Ah, prof, mas eu quero ler só um.
leia só um, não tem problema, né? Se você for ler só um, eu diria que você ler aqui o Cláudio Amaral. Né? Se você for ler só um... Epa, que eu tô com retorno, tô sanduíche aqui. Quem que tá com... Já foi? Beleza. Se você for ler só um, leia do Cláudio Amaral, o Razões Históricas. Se você for ler só dois, leia o Roxin, que é um clássico. Se você for ler os três, leia sobre priorização do Alvino, que é um texto crítico, um texto muito bacana, que vocês vão gostar também. Os slides sempre em PDF, beleza? Para vocês irem acompanhando. Eu estou trabalhando numa modelagem nova de slides para ficarem mais bonitos, mas semana 1 e 2 nós vamos ficar com o modelinho antigo mesmo, mais simprão, certo? Depois a gente vai para o modelo mais chique e fino. Então, pessoal, lá na apresentação, vocês vão ver esses dois documentos que a gente estava conversando, e eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre esses documentos com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o nosso plano de ensino. O que é o plano de ensino? É um mapa. É o caminho que a gente vai percorrer dentro da disciplina. Vale a pena a gente fazer a leitura juntos do plano de ensino para vocês entenderem que tipo de conteúdo a gente vai ter. Certo? Então, vamos lá. Essa nossa disciplina, Direito Penal 2, que agora se chama Teoria das Penas ou Teoria da Pena, ela é uma disciplina basicamente focada nesse dever, direito de punir do Estado que detém o monopólio da violência. O que significa que o Estado detém o monopólio da violência? Que se, por exemplo, Deus o livre guarde, bate na madeira, a nossa amiga Eduarda Prodóximo for vítima de um furto, para não ter violência, né? Para não jogar uma praga pesada no primeiro dia de aula, Deus o livre, né, Duda? Um furtinho básico lá na facul. Afanaram o celular da Duda. E ela descobre que quem afanou o celular dela foi a Débora. Ela não pode chegar lá e dar na cara de Débora, certo? Ela vai ter que fazer um boletim de ocorrência, comunicar a instituição, porque é o monopólio da violência do Estado, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que nós vamos estudar nessa disciplina é entender de que forma o Estado faz a gestão do monopólio da violência. A partir do momento que nós estamos vivendo em sociedade, que nós temos regras para esse monopólio da violência, o que justifica a aplicação da pena? Quais os limites da aplicação da pena? Quais as regras? Como a gente calcula o quanto de pena? Como que a gente sabe se a Débora vai carpir um lote prestando serviço comunitário ou se ela vai ficar, de repente, 6 meses segregada ou 1 ano segregada? Como que a gente faz esse cálculo? Certo? Então, a nossa disciplina, ela gira em torno dessa teoria da pena. A teoria da pena, ela gera bastante interesse e curiosidade em vocês, tanto que muitas vezes, quando vocês vão fazer TCC, vocês acabam escolhendo ali, dentro do TCC, debater, deixa eu parar aqui de compartilhar para a gente conversar mais um pouquinho, debater a questão prisional no Brasil, que realmente é uma situação absurda, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta da situação prisional. Então, a situação prisional no Brasil, ela é bastante dramática. E daí vocês querem falar de ressocialização, querem falar de, eventualmente, de ressocialização das mulheres no Paraná, por exemplo, como uma aluna minha já quis falar. Para isso, vocês têm que ter um fundamento muito bom de teoria da pena, entender quais são os fins da pena, o que a gente objetiva quando a gente pega, por exemplo, um réu e coloca dentro de uma cadeia. O que a gente quer? A gente quer castigar, a gente quer ensinar, a gente quer mostrar para os outros que não pode fazer isso que é feio. O que a gente quer enquanto sociedade quando a gente segrega uma pessoa no espaço prisional? Então, a nossa disciplina revolve em torno desta problemática. Por que nós prendemos? Até onde está o limite dessa prisão? É sobre isso que a gente vai trocar uma ideia, né? Então, objetivo geral, ensejar o aprendizado do direito penal a partir do paradigma constitucional
com ênfase na crítica dos institutos e o respeito de suas categorias jurídicas próprias. O que eu quero de vocês, meus bebês, que vocês saiam daqui críticos, certo? Não me interessa, do fundo do meu coração, deixa eu falar um negócio bem sério aqui. Sala de aula, para mim, é um espaço muito sério, em que vocês têm toda a liberdade de falar o que vocês pensam. Vocês podem concordar comigo, vocês podem discordar de mim, eu não me importo. Mas vocês têm que ser maduros para ouvir o que eu estou dizendo e maduros para discordar. Porque o espaço de sala de aula tem que ser um espaço seguro para todos e todas, certo? Então, eu quero ensejar em vocês um pensamento crítico. Eu não quero que vocês saiam daqui concordando com tudo que eu digo, nem discordando de tudo que eu digo. Eu quero que vocês saiam daqui conseguindo olhar para a disciplina e falar, puxa, realmente a situação prisional no Brasil é caótica. Não concordo que seres humanos sejam tratados como animais. Puxa, eu acho que o sistema prisional poderia ser assim. Professora, me descobri um abolicionista. Professora, na verdade, descobri que eu sou um pouquinho punitivista, certo? Então, essa disciplina é uma disciplina para vocês se descobrirem também enquanto estudantes de direito e verem quais são as suas características, né? Eu, durante a faculdade, me descobri uma abolicionista. Eu não acredito que a prisão recupere ninguém. Eu não acredito que o nosso sistema prisional funcione. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos dentro de uma realidade social em que nós precisamos dar alguma resposta para a criminalidade, certo? Então, eu olho para o abolicionismo com muita admiração, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando qual é a solução, então? Se a solução não é a prisão, o que nós deveríamos fazer para solucionar a questão da criminalidade, né? Então, eu quero que vocês consigam ter esse tipo de reflexão crítica dentro da nossa disciplina e que vocês se sintam à vontade para se manifestar dentro da disciplina. Vocês podem falar literalmente tudo que vocês quiserem. Aqui tem imunidade parlamentar. Eu só não vou admitir que vocês sejam racistas, que vocês sejam machistas, que vocês sejam preconceituosos em alguma medida, de uma maneira cruel. Se vocês forem sem querer, o que a gente faz com uma pessoa que ainda não aprendeu, pessoal? A gente ensina, certo? Às vezes a gente fala alguma coisa, eu falei uma vez numa aula, ai, que judiação, e daí um aluno levantou a mão e falou, prof, quero te ensinar um negócio. A gente não fala mais judiação, viu? É mesmo. Não, a gente não fala, porque judiação vem da expiação do sofrimento do povo judeu. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Então, essa palavra é uma palavra que pode causar desconforto em alguns alunos. Tem gente que fala, ai, que chatice, né? Agora tudo tem que ser politicamente correto. Pô, gente, se tem 89 sinônimos para a palavra, por que eu vou usar bem uma palavra que pode deixar alguém chateado, né? Troca por outra coisa. Ai, que sofrimento, né? Então, assim, a sala de aula, para mim, é um local de aprendizado e de acolhimento. Todo mundo pode falar o que pensa. Se falar besteira, nós contaremos para a pessoa com muito amor que ela falou uma besteirinha, certo? Falou, ô coração, isso aí não é bom de você falar não, né? Não vai pegar bem, você pode acabar magoando alguém. Vamos reformular isso aí que você disse? Vamos pensar aqui juntos de que forma falar isso de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais correta, certo? Essa é a minha postura dentro de sala de aula. Em processo penal 1, se vocês continuarem no período... Não, na verdade, independente do período que vocês ficarem, processo penal 1, vocês vão ter aula comigo. Eu dou uma aula de gênero dentro da matéria de Maria da Penha. E é sempre muito divertido, pessoal. Porque os alunos, eles muitas vezes não sabem... Muito obrigada. Recebi um cafezinho aqui. Muito obrigada. Ô, gente, a beleza de trabalhar em casa é essa, né? A gente ganha cafezinho. Então, pessoal, faz parte do home office. Então, pessoal, esse tem que ser um espaço seguro para vocês, certo? Então, na sala de gênero, eu tinha alunos que nunca tinham ouvido falar sobre a diferença entre gênero e sexo, né? Então, aquilo era um espaço de muita curiosidade para eles. Eu tinha alunos idosos, né? Eu tinha um aluno, gente, que eu amava de paixão, não vou citar nomes, mas que eu amava de paixão porque ele, pastor, extremamente religioso, um homem aí na faixa dos seus 50, 60 anos, eu não sei dizer exatamente, não cheguei a conhecê-lo ao vivo, e extremamente aberto na sala de gênero, perguntando, né? Falando, prof, mas qual que é a diferença, então, de uma pessoa trans para travesti?
né? Pô, esse é o espaço que tem que ser o espaço de sala de aula, gente. Você tem que se sentir à vontade para perguntar. Porque se esse não for o espaço mais democrático que a gente tem, o espaço de sala de aula, vocês não vão ter um espaço para fazer esse tipo de pergunta. Né? Então, aqui não existe pergunta idiota, não existe pergunta ofensiva, eu só não vou tolerar ofensas diretas, preconceitos diretos, certo? De resto, participem, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ficar falando direto 1h40, gente, é para acabar com a prof, certo? Então, participem comigo, vai dar tudo certo. Beleza? Então, vamos voltar para os nossos tópicos aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais a disciplina. Obrigada do café! Vamos lá, gente. Primeira semana, então, introdução, boas-vindas à disciplina e introdução à teoria da pena. Quarta-feira nós já temos aula normal. Vamos tocar pau, beleza? Segunda semana, tema 2, teoria da pena, fundamento constitucional da pena. Quais são os princípios constitucionais e como a pena se coloca na nossa Constituição Federal? Na segunda semana, pessoal, para além de falar da questão constitucional, eu gosto de falar um pouquinho com vocês da questão histórica. Então, como que a gente começou a construir a ideia de punição dentro do nosso contexto histórico. Então, a gente vai trabalhar esses dois temas dentro de teoria da pena na semana 2. Semana 3, teoria dos fins da pena e espécies de pena. Então, qual que é a teoria do fim da pena? Nós vamos debater aqui se quando a gente pune alguém, a nossa intenção é a prevenção geral. Por exemplo, o que é? Não precisam anotar conteúdo ainda, tá, gente? Estou só passando por cima para vocês conhecerem um pouco. O que é a prevenção geral? Pô, o brother do Matheus, ele furtou uma bicicleta, respondeu o processo e teve que cumprir ali um serviço comunitário. O que Matheus pensa? Roubar bicicleta é ruim. Não vou roubar bicicleta, não quero ficar varrendo chão de escola, não quero ficar carpindo lote, quero ficar de boa, não vale a pena. Isso é prevenção geral, certo? Você olhar para o crime e falar, cara, não vale a pena. Prevenção geral. Prevenção especial. Ah, fui punido uma vez, não quero ser punido de novo. Né? Então, existem uma série de teorias sobre qual que é o objetivo da pena. É dar um susto no cabra? É mostrar para a sociedade que aquela conduta é feia? Então, a gente vai estudar um pouco sobre as teorias do fim da pena. Nós também vamos estudar os tipos de pena. O que é uma pena privativa de liberdade? Vocês sabiam que quem está de tornozeleira está cumprindo uma pena privativa de liberdade? Já tinham parado para pensar nisso? Né? Se o cara está de tornozeleira, ele não pode ir no mercadinho da esquina, muitas vezes, ou não pode ser para a praia. Né? Nós, na pandemia, estamos cumprindo penas privativas de liberdade também. Mas a nossa cela é VIP. Né? A gente não está lá no X. Penas restritivas de direitos. Então, o cara não pode mais exercer alguns direitos. Nós vamos conversar melhor sobre isso no futuro, não vou falar agora para não confundir. Tema 4. Teorias do fim da pena. Como que aplica a pena? Substituição de pena, conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, como faz? Algumas leis especiais que regem a disciplina, como funcionam as penas de multa. A partir do tema 5, pessoal, a gente começa a aprender o método trifásico de aplicação da pena. Aqui no Brasil, quando um sujeito é condenado, nós temos que seguir um método trifásico. O cálculo da pena é separado em 3 partes. Professora, tem matemática na tua aula? Tem, galera. E eu sou a pior pessoa para ensinar qualquer coisa de matemática para vocês. Então, assim, quem aí é meio mais ou menos em matemática, vai conferindo o cálculo da professora, certo? O conteúdo é bem dado, gente, mas o cálculo nem sempre é bem feito. Vocês me ajudem. Eu, às vezes, pedi ajuda para os universitários. Falava, ô, amado, você com essa cara de quem manja de matemática, calcula essa porcentagem para prof. Ô, Jesus. E antes, pessoal, do pacote anticrime, da lei de crime, a gente calculava as penas em frações. Agora nós calculamos em porcentagem. Algumas penas nós calculamos em porcentagem, algumas nós calculamos em frações. Nós vamos ver a porcentagem quando a gente estiver falando de execução e vamos falar de fração quando a gente estiver falando de aplicação de pena. Então, pessoal, o direito penal está cada vez mais complexo. Vamos fazer cálculo. Daí vem aquelas perguntas, né?
Prof, mas o que é maior, um sexto ou um terço? Aí a gente desenha um gráfico pizza e colore com o aluno, né? Porque eu tenho alguns de vocês que são pior que eu em matemática, é uma benção. Tema 8, aplicação da pena. Nós vamos fazer um exercício inteiro, uma aplicação da pena inteira juntos. Tema 9, exercício guiado. Aula 1, lá em sala de aula no PET, nós fazemos juntos. Mando um para vocês fazerem em casa. Aula 2, a gente faz a correção, certo? Então, nessa semana aqui vai ter tarefa de casa. Prof, mas é de segunda para quarta. Se vira, quis fazer ensino superior, você que lute. Vai fazer o exercício de segunda para quarta, sim. Não é tão difícil assim. Se sentar uma horinha, você faz. Na semana 10, nós temos provinha e vamos ter uma aula especial de questões de ENAD para vocês praticarem, que é muito importante, certo? Ir bem no ENAD, dar uma boa nota para a faculdade é benefício para vocês, porque vocês vão ter um diploma mais valorizado. Então, vocês têm que mandar bem no ENAD, sim. Aqui no segundo bimestre, a gente vai aprender um pouquinho sobre concurso de crimes, vamos fazer exercício juntos naquele mesmo esquema, faz junto em sala de aula, mandam para casa, corrige online. Suspensão condicional da pena, vamos aprender juntos. Extinção da punibilidade, prescrição, como que funciona a prescrição, por que ela existe, por que um crime prescreve, qual é o objetivo da prescrição do crime. Exercício guiado de prescrição, no mesmo esquema, faz 3 em sala de aula, 3 em casa, corrige, 3 em sala de aula, 3 em casa, corrige, para fixar o aprendizado. Vamos aprender sobre medidas de segurança, pessoal, que é o cumprimento de pena da pessoa que não está em suas faculdades mentais, né? Que é o sujeito considerado inimputável para o direito penal, que cumpre pena através das medidas de segurança. Vamos ter um gostinho de processo penal, com introdução à ação penal, e encerramos assim o nosso conteúdo. É bacana o nosso conteúdo, né? Vamos combinar? Conteúdo bacana, interessante, né? Então tá bom, gostei de ver os sim. Olhem lá. Então, como que vai ser a nossa metodologia, pessoal? Aula expositiva e case study. A nossa metodologia ativa é com exercícios, é com estudos de caso. Nós vamos ler sentenças, nós vamos fazer sentenças para aprender a fazer a aplicação do conteúdo. Prova bimestral com valor 10, mas, prof, você não falou que vai ter um trabalho valendo 2? Sim, pessoal, vocês vão fazer esse trabalho, nós faremos juntos, e esse mesmo trabalho vai cair na prova para vocês resolverem. Mas por que você faz isso, professora? Não entendi. Para obrigar vocês a fazerem o exercício, sabedores que vocês vão economizar um tempão na prova de vocês, certo? Então, é assim que funciona, pessoal. São técnicas de fidelização, professora marqueteira que sou. Bibliografia básica está na biblioteca de vocês da Saraiva, certo? Eu escolhi esses 2 livros porque são bons livros que estão na biblioteca da Saraiva. O que eu quero que vocês leiam, que não está lá, eu coloco o texto para vocês, certo? Coloco o texto para vocês lá no AVA. Outros livros que são clássicos e são importantes da disciplina, se vocês quiserem comprar, se vocês quiserem baixar no mercado negro, professora, que tipo de conselho é esse? São bons livros, certo? Um clássico, pessoal, que vale muito a pena vocês lerem se vocês tiverem tempo e disponibilidade, é O Vigiar e Punir, do Foucault. Esse é um livro clássico, certo? Da Faculdade de Direito. E esse é um bom momento para vocês lerem esse livro. Não vai ser uma leitura fácil, vai ser uma leitura difícil, mas que vale a pena. Certo, galera? Coloquei aqui um pedido de cautela com o uso da bibliografia. Pacote anticrime realizou mudanças significativas. Não sai pegando qualquer livro sem olhar o ano dele, certo? Se ele for anterior a 2020, provavelmente algumas coisas mudaram. Então, cuide. Para a parte ali de teoria da pena, tranquilo, galera. Isso aqui é a mesma coisa desde 1900 e Guaraná de rolha. Mas, com relação à aplicação do método trifásico, cuidado. Usem o passo a passo que eu indiquei. Fiquem atentos às atualizações do Código Penal para vocês não acabarem fazendo uma porcaria. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso conteúdo.
Vamos dar uma olhadinha agora no plano de aula. Um dos pedidos da faculdade para nós, professores, era que a gente preparasse um plano de aula com uma atividade para antes da aula e uma atividade para depois da aula. Então, eu separei para vocês algumas coisas mais divertidinhas, para vocês não sofrerem muito, certo? Coloquei aqui alguns documentários, alguns vídeos com entrevistas, algumas leituras, os mapas mentais e exercícios que a gente vai fazer na sala. Então, para não ficar muito sofrido, muito maçante, não encher vocês de texto para vocês lerem, certo? Para vocês terem algum tipo de atividade diversa para comentar. O que eu vou dizer para vocês? Tudo que eu indiquei, eu já volto aqui para explicar, ou está nesta pasta com esse QR Code, esse drive maravilhoso, ou eu já coloquei o link. Então, amado, amada, você não precisa nem jogar no Google, tá fácil. Você só clica aqui e vai abrir lá para você no YouTube o documentário, enfim, ou a entrevista, ou o que foi que eu indiquei, certo? Vale a pena assistir, pessoal. É muito importante para essa formação crítica de vocês. Beleza? Tudo muito tranquilo de vocês acessarem, porque eu não ia colocar aqui alguma coisa sem saber como que vocês iam acessar, né? Então, tá tudo com os links aqui no final. Deixa eu pensar o que mais. Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, essa semana, tá separado por semana, então a atividade é para semana, não é para aula. Senão vocês teriam muita coisa de segunda para quarta, certo? Toda semana. E daí ficaria muito pesado. Uma semana eu falo, ó, gente, essa semana vocês vão ter que fazer um exercício de segunda para quarta. Vocês vão fazer, porque é uma semana só, né? Poxa, dá um jeitinho. Agora, se toda semana for assim, eu mato vocês, que eu sei que tem muitos de vocês que trabalham, tem filho, tem um monte de coisa para fazer na vida, né? Vocês não fazem só a faculdade. Então, eu optei por deixar por semana, porque daí fica mais tranquilo até no final de semana, vocês podem eventualmente assistir o documentário. Esse documentário Justiça aqui, gente, é fundamental. Se vocês tiverem que escolher um, falar, ai, prof, não vou ficar assistindo documentário, pelo amor de Deus, tem mais que fazer da vida. Assista o Justiça, porque esse aqui vai mudar. Se você é um cara assim, que pensa que bandido bom é bandido morto, se você acha que tá lá porque mereceu, se você acha que tem que apodrecer na cadeia, que cadeia é tranquilo, que é férias, né? Igual fala o nosso deputado Fernando Francischini, se você é nessa pegada, abra a sua cabeça e seu coração e assista esse documentário. Você pode terminar o documentário e falar, prof, continuo pensando a mesma coisa. Continuo achando tudo aquilo que você falou antes. Tudo bem. Você tem o direito de pensar como você quiser. E eu já falei, aqui na nossa disciplina, você tem a liberdade de refletir o conteúdo como você achar que deve. Né? Nunca vou chegar para você e falar, ai, mas, pelo amor de Deus, você não tem coração, seu desalmado. Né? Acho que cada um tem as suas percepções e tem as suas vivências, né? Que fazem você pensar de uma determinada forma. Eu tenho as minhas vivências que me fazem pensar como eu penso. Mas esse documentário é fundamental para que pelo menos você tome a tua posição com um fundamento, com uma visão real de como é o sistema carcerário. Isso que esse documentário é antigo, pessoal. Ou seja, já deu uma piorada boa do que vocês vão ver lá, né? Já deu uma piorada boa. Certo? Então, essa semana vocês têm lá o documentário e vocês têm a leiturinha lá que está indicada na pasta que a gente já conversou. Semana que vem tem um novo documentário e também vai ter uma leiturinha lá na pasta para vocês, certo? Eu acho que eu vou deixar só os 3 textos da semana 1 para a semana 2 também, porque eu acho que 3 textos para 15 dias está muito bom. Eu acho que mais do que isso fica inviável, certo? Então, eu não vou pôr novos textos aqui na semana 2. Vocês leem esses 3 textos que eu indiquei na semana 1, que eu acho que 3 textos de 20 e poucas páginas para 15 dias está um ritmo legal de leitura. Nossa, prof. Pessoal. Depois você faz mestrado, o professor passa 200 páginas para você ler por semana, tudo muda. Você começa a judiar mais os alunos. Judiar não pode mais. Viu como é difícil perder hábito, gente? Por isso que eu entendo quando alguém fala alguma coisa que machista ou racista ou o que quer que seja e eu vejo que é hábito cultural. É difícil. Os hábitos culturais, eles são difíceis de matar. E essa era a minha avó que falava, então tem uma questão afetiva. O que não é desculpa, né? Desculpa se eu ofendi alguém. Então, vamos lá.
Toda semana, então, vai ter aqui explicadinho para vocês o que vocês têm que fazer. Beleza, gente? Alguma dúvida? Por que não tem a semana 10 e a semana 19 aqui, pessoal? Porque são as semanas de prova, certo? Ai, prof, eu tenho muita dificuldade de mexer no AVA, eu fico sofrendo, né? Pô, eu entro lá no AVA, não acho nada, tal. Então, naquele link, pessoal, vocês vão chegar nessa pasta. Certo? Nessa pastinha aqui. Que vai funcionar da mesma forma. Vocês vão entrar lá e vai estar a mesma coisa que está no AVA, está na pasta. Certo? Então, se vocês acham mais fácil navegar na pasta ou quiserem baixar a pasta inteira, para não ter que ficar baixando por semana, vocês podem baixar a pasta inteira. E daí você já fica com um conteúdo separadinho e coloca as anotações de você aqui dentro, igual uma pessoa bem nerd, como eu, que gosta de ter tudo organizado, você fica com o seu conteúdo de Direito Penal 2, assim, ó, todo certinho, organizadinho e lindo. Certo, meus amores? Alguma dúvida com relação ao funcionamento da nossa disciplina do primeiro bimestre? Todo mundo comigo? Deixa eu colocar na visão de galeria para poder ver vocês. Show, show. Duda, você parece muito uma amiga minha de faculdade que eu não falo um tempão, tô ficando com saudade dela, olhando para você. Carinha dela de quando eu entrei na faculdade. Como é que pode? Faz pouco tempo, faz só 12 aninhos que eu tava no lugar de vocês. Tem essa cutis bem cuidada, gente, porque minha irmã é dermatologista. Mas eu não sou tão novinha quanto eu pareço. Certo, pessoal? Então, beleza. Então, gente, nessa primeira aula, eu não vou, a gente tem aí mais uns 40 minutos de aula. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês. Isso aqui é um combinado tácito que eu faço com as turmas. Eu acabo a aula 10 minutos antes. Por que 10 minutos antes? Sempre que eu posso, né? Às vezes eu não consigo, às vezes eu preciso daqueles 10 minutos. Mas sempre que eu posso, eu acabo 10 minutos antes. Porque para aula, 10 minutos não fazem falta. Mas 10 minutos a mais de intervalo para vocês, gente, é precioso, não é? Para quem tem 10 minutos de intervalo, você tem que escolher entre fazer xixi e comer, é triste, não é? Então, vocês ganham 10 minutinhos a mais de intervalo em nome da dignidade de vocês. Vocês não terem que escolher. Sobretudo na presencial, que as pessoas vão ter que ir no banheiro, vai uma, aí volta, daí vai outra, né? Porque não vai dar para todo mundo ficar no fuzuê de sempre. Então, eu dou 10 minutinhos a mais de intervalo para vocês terem um intervalo digno, né? Não terem que escolher entre comer o salgado e fazer um xixi, que essa é uma escolha difícil. Eu sou taurina, eu sei como é, né? Eu vou escolher comer e vou ficar sofrendo durante a aula. Certo, meus amores? Então, pessoal, nessa primeira aula, a gente não vai ter slide, a gente vai ter uma conversa sobre o conteúdo e eu vou fazer algumas perguntas para vocês, a gente vai interagir até para eu sentir um pouquinho a turma de vocês, para eu entender como vocês pensam, né? Para eu entender o que vocês sabem, como as coisas foram construídas, e daí a partir da aula que vem, os slides já estão lá, são 10 slides só, que a gente vai trabalhar na aula que vem. Então, vamos lá. Sobre a questão da pena. Então, vamos começar do começo. Um belo dia, vocês devem lembrar que se tiver essa matéria provavelmente em algum momento em filosofia ou tiveram algum contato durante o vestibular, mas um belo dia nós decidimos viver em sociedade, certo? E daí tem aquele pessoal contratualista que fala do contrato social, por exemplo, Rousseau, que nós de maneira tácita, né, ou de maneira expressa, dependendo da teoria que a gente utiliza, decidimos viver em sociedade e para isso nós temos algumas regras de vivência em sociedade, que variam de acordo com a comunidade a qual a gente faz parte, certo? Então, por exemplo, a gente não pode sair peladão na rua, certo? Se a gente sair peladão na rua, a sociedade não vai aceitar muito bem o nosso comportamento. Da mesma forma que a gente não pode sair peladão na rua, a gente não pode pegar a propriedade de outra pessoa para nós, certo? A gente não pode matar alguém, a gente não pode manter uma relação sexual sem consenso da outra parte. Tem uma série de comportamentos que socialmente são reprováveis. E durante a nossa história, houveram, né, respostas diferentes a esses comportamentos reprováveis. Então, por exemplo, vamos supor que Mateus vivesse na Idade Média. E Mateus, então, um campesino, né, que vivia ali, tinha sua plantaçãozinha, decide fugir com a Elô,
que na verdade é uma mulher da alta sociedade, ela é filha do senhor feudal ali, ela tem uma classe social diversa da dele, e ele foge então com a Heloísa. E encontram os dois, pegam os dois. O Mateus seguramente sofreria algumas consequências pelo seu comportamento, certo? E essas consequências, elas seguramente não viriam após o devido processo legal. Elas seriam consequências automáticas da atitude do Mateus. E assim foi por toda a história. Nós sempre tivemos ações que não são aceitas socialmente e respostas para essas ações, certo? O que diferencia, pessoal, o punir lá da época do feudalismo, ou da época da Idade Medieval, ou da época, enfim, do Império Romano, para o punir atual? Que nós temos um processo para justificar essa punição. Nós temos o devido processo legal hoje em dia para justificar essa punição. E nós temos limites para essa punição. Né? Se você matasse alguém durante o Império Romano, você teria uma resposta para esse matar alguém que provavelmente seria sua morte, certo? As pessoas, não sei se existia um devido processo legal dentro do Império Romano, especificamente, em que época do Império Romano, porque ele durou muitos séculos, né? Mas haveria um procedimento, então, para aplicação dessa punição e haveria um limite para essa punição. Mesmo atualmente, a gente tem diferentes processos e diferentes limites, né? Se você mata alguém aqui no Brasil, você vai, num homicídio simples, você vai ter uma pena ali de 6 a 12 anos. Se você mata alguém no Texas, nos Estados Unidos, você pode ir para a cadeira elétrica ou tomar uma injeção letal, certo? Se você faz um tráfico de drogas na Tailândia, você pode também receber uma pena de morte por tráfico de drogas na Tailândia. Então, percebam como o agir e o punir têm caminhos e consequências diversas em comunidades e sociedades diversas. O que nós vamos tentar entender aqui na nossa disciplina? Nós vamos tentar entender o que justificou a punição durante a história e no nosso sistema jurídico, o como se justifica e como se coloca a punição. Certo? Alguém de vocês aqui tem filho? Ninguém? Gente, é a minha primeira turma que ninguém tem filho. A Débora. Débora, você tem filho. Débora, você está numa situação que você pode ligar seu microfone? Sim, posso sim. Então, me conte uma coisa, Débora. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Quantos filhos você tem, Débora? Uma filha? Ó, tá suficiente. Já deu, né? Já deu, já traumatizou um pouquinho de leve, vamos ficar numa só. A maioria das minhas amigas está por aí, Débora. Mas na pandemia acho que é pior, né? Porque daí ela tem um... Na pandemia é fácil, o difícil é a pré-adolescência. Ah, ela é pré-adolescente já, Débora? Tem 10. Não é uma fase fácil. Então vamos lá. Alguém mais aqui tem filho? Só a Débora que tem filho? Então beleza. Então vamos usar a Débora de exemplo. Débora, quando a tua filha faz algo que você desaprova, né? Você fala, putz, isso aqui não foi legal. Você costuma colocá-la de castigo? Ou costumava quando ela era menor? Geralmente, hoje em dia, a punição é confiscar o celular, né? Confiscar o celular. E ela deve ficar no veneno, né? Então, a pena máxima aí na tua casa é confiscar o celular. Sim, para ela ficar sem o celular é o pior. É o pior. E a pena mínima deve ser o quê? Dar uma bronca. Pô, como que é o nome dela? Mariana. Mariana. Pô, Mariana, olha essa toalha molhada em cima da tua cama, né? Então, a gente parte aí num espectro, dentro das possibilidades de punição da Débora, do bronca até eu ficar sem o celular, né? Já evoluímos na casa da Débora, não temos mais pena corpórea, né? O que já é uma vantagem. Não precisamos voltar para o tempo medieval da pena corpórea. Então, show, Débora. Quando você coloca a tua filha de castigo, quais são os seus objetivos? Já parou para pensar nisso? Bom, para mim, tipo, é fazer ela, como que é, entender, né, o que ela fez de errado, né, a obediência, né? Entender o que ela fez de errado. Isso é uma das teorias da pena, Débora. A gente fazer o detento entender porque ele fez errado. Essa reflexão sobre entender que aquilo é errado, né? Então, perceba que o raciocínio sobre as teorias da pena, na verdade, ele é bem arcaico. Ele se assemelha muito a um raciocínio que a gente teria na punição de um filho,
na punição, às vezes, de um cachorro, né? Você não dá o biscoito para o cachorro porque ele fez xixi fora do lugar. Ou que você dá ralha com ele porque ele fez cocô no tapete. Né? Então, percebam, pessoal, que o raciocínio sobre a punição, ele é muito anterior às teorias do direito penal, ele é muito anterior ao advento do processo penal, ele é muito anterior a toda a construção jurídica em si. Né? A punição, ela, na verdade, ela é um consequencial muito natural e muito comum à história e à organização da sociedade humana, das comunidades humanas. Né? Então, pensando nisso, pensando que esse punir ele é muito anterior ao jurídico, nós vamos enxergar em sociedades anteriores justificativas para o punir, que também são muito anteriores ao jurídico, que se assemelham muito a isso que a Débora falou, a fazer o sujeito pensar, ou a puni-lo mesmo, porque ele fez algo errado e ele merece a punição por ele ter feito algo errado. Ou, é que a Débora tem uma filha só, mas se ela tivesse mais uma filha, né, para que a outra filha visse que se ela faz esse tipo de cagada, vai ficar sem celular também, né, que é a prevenção geral. Então, percebam que os raciocínios por trás da nossa disciplina, eles são, na verdade, muito intuitivos. Muito intuitivos, né? Por que eu gosto de falar isso na primeira aula? Porque se eu chego aqui com temas como prevenção geral, prevenção especial, a gente vai falar de Kant, de Hegel, né? A gente vai falar de teóricos do direito penal e do processo penal, como Beccaria, como Foucault, vocês vão se assustar. Vão falar, professora, mas eu só tenho 6 anos, como assim, Beccaria, Foucault? Calma, né? E vocês se assustam. O que eu quero mostrar para vocês com essa conversa inicial é que não há motivo para pânico. Os raciocínios que são construídos são mais simples do que eles parecem. Né? São muito mais simples do que eles parecem. Eles estão calcados, muitas vezes, em uma construção que nós conseguimos fazer pensando dentro da nossa realidade social. Certo? Então, dentro da nossa disciplina, a gente vai tentar entender, primeiro, o que faz com que uma ação seja considerada uma ação punível, que não é aceita socialmente, e como isso foi construído também historicamente. Então, as nossas primeiras semanas, elas serão um pouquinho mais chatinhas, um pouquinho mais teóricas mesmo, do que práticas, né? Mas a gente precisa vencer essa parte teórica. A partir do raciocínio do que deve ser punido, como que essa punição se dá e quais são os objetivos dessa punição. Porque, veja, existe uma relação muito grande entre o que você objetiva com a punição e a punição em si. Se alguém comete um crime e você mata a pessoa, o seu objetivo é ensinar algo para ela? A não ser que você acredite, pessoal, numa vida após a morte, né? Numa evolução de alma, que você tem uma pegada espírita, sei lá, né? Você tem uma pegada assim... Ghost, né? Estava falando de Ghost esses dias, Matheus. Eu falei que eu me arrumo todo dia porque eu não quero ser um fantasma zoado pelo resto da eternidade. Né? Imagina se eu morro atropelada, toda cagada, e passo o resto da eternidade fantasma de Ghost todo zoado. Não, então eu me arrumo e falo, se eu falecer, pelo menos na eternidade, eu estarei minimamente apresentável. Né, Nicole? Pelo amor de Deus. Então, a não ser que você acredite numa vida após a morte, né? Alguma coisa maluca, assim, diferente, você não está ensinando alguém. Você está tendo a punição pela punição. As penas corpóreas, em geral, são punição pela punição e falam muito sobre o momento teórico que a gente estava vivendo com relação às punições. Por outro lado, pessoal, quando a gente vê prisões, por exemplo, como as APAs, a gente vai pesquisar sobre essas prisões, que são prisões em que os próprios presos abrem as celas, fecham as celas, distribuem o café da manhã. Isso não diz muito sobre o objetivo da pena? Não fica muito claro que dentro desse sistema a gente tem um objetivo de ressocialização, de reintegração social, do sujeito aprender que aquilo que ele fez é errado, como a Débora disse, dele aprender disciplina e obediência, como a Débora disse? Então, vocês conseguem enxergar como o tipo da pena, ele está muito ligado aos fundamentos teóricos dessa pena? É esse tipo de inferência que eu quero que vocês consigam fazer durante a nossa disciplina.
certo? Vamos ver o que temos aqui no inbox. Assim como o que é errado na visão de uma sociedade está ligado à cultura daquela sociedade, a pena é dada a essa ação errônea também tem ligação cultural? Com certeza, William, com certeza tem ligação cultural. E eu vou dar um exemplo aqui sobre essa ligação cultural que provavelmente vai chocar vocês. Eu acho que eu não estou com o livro aqui, acho que eu estou com ele na biblioteca do escritório, não está na biblioteca aqui de casa. Mas eu tenho um livro que se chama Trocose. Trocose é uma prática que ocorre ainda em alguns locais da África, é uma prática tribal, em que, vamos supor, William, olha, o que eu vou falar é muito pesado, não vou usar o William de exemplo, tadinho do William. Vamos supor que um sujeito X, deixa eu ver o nome que não tem na turma, José, vamos supor que o José mora lá na África e ele estupra uma menina, comete um crime de violência sexual. Sabe como que a pena vai se dar para o José? O padre, eles chamam de priest no livro, que é em inglês, mas não é um padre católico, é uma figura híbrida bastante diferente, assim, porque eles tiveram uma mistura cultural, né, assim como a gente teve aqui no Brasil, que a gente tem muito sincretismo religioso, que é essa mistura das religiões, isso acontece muito na África, em todos os países colonizados, então eles chamam de padre, mas não é um padre católico, é uma figura híbrida, que foi construída dentro dessa região africana, mas esse líder espiritual e político, ele tem direito a uma filha, prima, sobrinha do José, que será então sua escrava sexual e sua escrava também com relação às tarefas domésticas. Então vejam que a pena dentro desse sistema de trocose sequer recai sobre o criminoso. Ele recai sobre as mulheres da família do criminoso por ser um crime de natureza sexual. E essa menina, então, ela vira escrava dentro dessa dinâmica do trocose africano. Olha que coisa maluca. Então, com certeza, William, a punição, ela está intimamente ligada à realidade cultural, né? Intimamente ligada à realidade cultural. E não pensem que isso é uma verdade só na África. Vamos pensar aqui no Brasil, pessoal, em que a pena de homicídio é de 6 a 12 anos, mas se a gente pega alguns crimes patrimoniais, como, por exemplo, o crime de roubo, a gente pode ter uma pena maior num crime de roubo do que num crime de homicídio, se for um roubo qualificado. A gente vai partir ali de uns 10 anos no roubo qualificado e de 6 no homicídio simples. Ou seja, isso significa que a nossa sociedade valoriza mais os bens do que a vida? Talvez signifique, né? Então, a gente consegue enxergar características culturais no punir desde uma cultura que para nós é muito estranha, é muito diferente e muito absurda, até dentro da nossa própria realidade cultural. Se aqui no Brasil a gente dá uma pena maior para um crime patrimonial do que para um crime que tira a vida, talvez isso queira dizer algumas coisas sobre a nossa cultura também. Certo, pessoal? É esse tipo de construção e de ligação que a gente vai fazer dentro da disciplina nesse primeiro momento teórico. Existem muitas teorias, muitos nomes difíceis e complexos que a gente vai ter que aprender e que a gente vai ter que decorar, porque faz parte, né? Faz parte. Vai cair na OAB, vai cair no concurso público, né? Então é importante que a gente compreenda. Mas mais importante para mim do que vocês decorarem os nomes é vocês conseguirem entender essa lógica crítica que existe por detrás de cada uma das teorias, certo? Essa lógica crítica. Que bom que você gostou, William. Fiquei feliz. Certo? Esses exemplos, eles são bons para a gente começar a enxergar que nós também somos uma cultura esquisita, né? Com certeza, para outras sociedades, o fato da gente punir mais um roubo do que um homicídio é um negócio assim... A gente é tão esquisito quanto o trocose é para a gente, né? Então, a gente precisa conseguir nos colocar nesses outros espaços também. Certo, pessoal? Bom... Na verdade, era isso que eu queria conversar com vocês por hoje, né? Eram essas as primeiras reflexões que eu queria trazer para vocês. Eu acho que nesses próximos minutos aí que nós temos, seria interessante vocês entrarem no AVA, baixarem os textos de hoje, já começarem a dar uma olhada nas características deles. Se vocês conseguirem ler o primeiro texto de hoje para quarta, seria legal,
né? Eu sei que é difícil, que vocês estão com um monte de matéria, que é tudo novidade, que vocês estão se localizando ainda, mas eu acho que seria interessante se vocês conseguissem ler. Acho que seria bacana para vocês terem um ponto de partida para o debate e conseguirem participar mais. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nesse nosso primeiro momento de conversa? Tudo tranquilinho? Eu só quero ver um negocinho aqui antes da gente encerrar e vocês aproveitarem esses minutinhos para a leitura. Quero ver se eu falei tudo que eu tinha que falar. Parece que faz tanto tempo que eu dei a última aula. Essas férias foram tão longas. Pessoal, acho que por hoje era isso. Vocês não querem... Professora, diga. para a gente registrar nossa presença aqui no Zoom, como é que a gente vai fazer? Ah, tá. Vamos lá. Eu sei que tem alunos ainda que estão fazendo a transferência de outras faculdades para a OPET, certo? Então, nessa primeira semana, pessoal, eu não farei chamada, tá? Na aula de hoje e na aula de quarta, eu não vou fazer chamada, porque depois eu tenho que rever a chamada, porque o fulano não estava na chamada, agora está na chamada, tomou falta, blá, 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 evitar polêmica e desgraçaiada, né? Nessa primeira semana eu não vou fazer chamada. Depois dessa primeira semana, eu vou fazer chamada como se a gente estivesse na sala de aula, certo? Então, eu vou entrar aqui, vou falar bem rapidinho. Fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 blá. Por quê? Porque vocês mandam aqui, do lado direito, no chat, e, cara, depois eu fico 40 minutos fazendo chamada, olhando quem tá no chat, e daí a Marjorie falou antes do William, que falou antes da Manu, e daí tá tudo fora de ordem. E eu sofro tanto, gente, sendo que para fazer chamada em 3 minutos a gente faz chamada. Então, eu decidi que eu vou fazer chamada old school no início da aula, e quem não tiver vai levar falta. Mas, ai, prof, pô, sempre tô aqui, sempre tô com a câmera ligada, só que eu cheguei atrasada e reprovei por falta. Serei razoável com isso, entendeu? Serei super razoável. Vou lá, abono 2 faltas e vida que segue. Não vou reprovar ninguém por causa disso. Mas eu vou fazer a chamada assim, porque vai facilitar profundamente a minha vida. E também, consequentemente, eu vou conseguir fazer um trabalho melhor para vocês, porque o tempo que eu estou fazendo chamada, eu posso fazer outra coisa. Posso preparar um exercício, posso separar um texto, posso fazer qualquer outra coisa que seja mais interessante e útil socialmente do que ficar vendo o RA de cada um de vocês aqui numa ordem desgracenta, né? Eu sofri tanto no passado, gente, que esse ano eu decidi me libertar desse martírio que é fazer chamada através do chat. Então, eu vou fazer chamada normal, você só responde um eu, ou levanta a mãozinha aqui com um joinha, que eu dou a presença para vocês. Certo? Recebi aqui vários pedidos de desculpa. Ai, prof, desculpa, tô caindo, minha internet tá ruim. Não precisa pedir desculpa, gente. Tá super tudo bem. Eu, às vezes, tenho problema de internet também. Eu moro aqui, hoje tá muito forte o sol aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas um dia que esteja um pouco mais nublado, eu vou mostrar para vocês. Eu moro do lado do TJ. Aqui tá o TJ, ali para baixo está a Alep, a Assembleia. Então, aqui é uma região que tem muita gente usando a internet. Né? Tá todo mundo trabalhando, é o centro judiciário. Então, direto tem problema de internet, não consigo entrar, às vezes eu entro atrasada. Então, eu vivo os mesmos problemas que vocês, então não se esquentem. Eu não vou reprovar ninguém por falta, a não ser aquela pessoa que chega no final de semestre, né? O cara se chama José Maurício e eu nunca vi José Maurício em aula, não sei que cara tem José Maurício nunca apareceu, nem sabia que era meu aluno, né? Não fez um exercício, nunca foi na aula presencial e, ai, prof, tá reprovado por falta. Ah, meus amigos, saudações, né? Sinto muito, querido. Não sei nem quem você é, não sabia nem que era professor, se me aparece aqui nos 45 do segundo tempo, chorar que tá, né? Então, assim, vamos ser regidos pelo bom senso, né? Eu não vou sacanear ninguém que eu sei que é uma pessoa que chegou atrasado, enfim, não respondeu a chamada porque não conseguiu estar aqui, 8h05, vou fazer chamada 8h05, vou sempre dar 5 minutos de lambuja para a pessoa que, né, se atrapalhou ali, tá tudo bem, né? Não vou fazer 8 horas em ponto, que é sacanagem. Mas 8h05, 8h10 eu faço a chamada e a gente começa a aula, certo? Bom senso, sim. Beleza, pessoal? Ah, eu tenho mais um pedidinho para fazer para vocês, que é o seguinte. Direito penal, às vezes, emociona um pouco o aluno, certo? Tem aluno que gosta muito, que é muito apaixonado. Aí o cara faz o quê? Ele fala, eu vou ser o melhor aluno. Eu vou ler tudo que a professora colocou.
Vou ler já lá a semana 9, a semana 7. Aí o cara lê e entende tudo errado, porque ele é apenas um baby shark na caminhada. Ele não sabe o que ele está lendo ainda, certo? Então, não coloquem a carroça na frente dos bois. Se eu coloquei um texto na semana 1, um texto na semana 4, um texto na semana 7, é porque eles pertencem exatamente àquele lugarzinho ali que eles estão, certo? Então, não se atravessem. Mesmo que, assim, tem os empolgados, né? Eu fui uma aluna empolgada a vida inteira, para algumas matérias, né? Porque para algumas eu era uma bosta, não era empolgada, não queria participar, não sabia o que eu estava fazendo lá. Processo do trabalho, né? Meu Deus do céu, gente. Eu, na aula de processo do trabalho, eu queria falecer. Do início ao final da aula, tudo que eu queria era falecer. E o meu professor também não era um professor muito legal, né? Teve uma vez, ó, eu contando história agora. Teve uma vez que, nessa época, gente, eu estava trabalhando no Hospital Pequeno Príncipe. Foi um estágio bem aleatório e bem legal que eu fiz, que era com renúncia fiscal. Então, eu fazia os contratos de renúncia fiscal, eu basicamente angariava doações de uma forma jurídica para o hospital. Então, a empresa fazia uma renúncia fiscal, através de uma possibilidade como a Lei Rouanet, ou a Lei da Criança e Adolescente, ou a Lei de Incentivo ao Esporte, e eu fazia esse contato com a empresa, ajudava o jurídico deles e a empresa fazia a doação. Então, eu viajava muito para São Paulo, viajava para o Rio de Janeiro, viajava para o Mato Grosso, e eu acabava faltando a aula, ou chegando atrasada, ou às vezes estava com sono na aula, porque eu estava toda cagada de ter viajado e dirigido, né? E eu, já era uma aula que eu não gostava, com um professor que eu não gostava, comigo cansada. Então, eu tinha dificuldade, eu achava extremamente difícil. E um dia eu cheguei para o professor e falei, professor, estou sofrendo muito na tua matéria, você não me indica um livro, assim, que seja um livro um pouco mais palatável, mais facinho para eu conseguir me localizar, pelo menos, né? Ele olhou para mim e falou assim, leia a Bíblia. É só o que pode te salvar. Falou isso para mim. Olha que fé da puta. Que a Bíblia vai me ajudar com a matéria de processo de trabalho, gente? Aí, beleza, né? Fui procurar os amiguinhos que eram melhor no processo de trabalho, pedi ajuda, estudei e tal. No dia que eu estava fazendo a prova, ele olhou para mim. Tchau, a minha geração tem 829 mil Julianas em todas as turmas, né? Então, todo mundo me chamava de Bertoldi. Bertoldi, estudou? Aí eu olhei para ele, debochada que sou, né? Falei, olha, professor, eu foquei no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é muito extenso, então estou torcendo para cair Mateus. Falei isso para ele. E ele nem constrangido ficou, ele só deu risada. Então, assim, né? Eu sei que tem quem ama a matéria o professor e quem odeia a matéria o professor. Por mais que eu me esforce, eu sei que tem alguns de vocês que vão odiar direito penal e que não vão gostar de mim. E tá tudo bem. E se você tiver com dificuldade, me peça ajuda. Eu prometo que eu não serei esse tipo de professora, né? Eu passo um negócio mais facinho, eu tento mastigar alguma coisa, eu falo que é o mais importante para você não ter que sofrer com alguma coisa que não é muito tua praia. Beleza? Bruno, você tá com a mão levantada de propósito ou sem querer? Acho que sem querer. Se for de propósito, pode me interromper. É sem querer, professora, eu não vi. Eu vou baixar aqui. Não tem problema, querido, não tem problema. Faz parte. Certo, pessoal? Então, vai ser por aí o caminho da nossa disciplina. Aproveitem esses últimos minutinhos que vocês têm antes de entrar na próxima aula para dar uma olhada nos textos e para dar uma olhada no plano de aula e se localizar, que a partir da aula que vem, pessoal, não tem mais folga, não tem mais esse momento. Nós vamos pegar fino no conteúdo. Certo, meus amores? Tranquilo, animadinhos? Vamos ter aulinha presencial e coisa arada, vai ser bem legal. Então tá bom, pessoal. Então, um prazer conhecê-los, contem comigo. Quero dizer para vocês que eu sou professora porque eu amo dar aula, eu gosto de dar aula, eu tenho prazer em dar aula, eu acho extremamente divertido, né? Eu adoro trocar com vocês, adoro conversar, adoro preparar os materiais. Então, eu estou aqui porque eu quero, para mim é muito prazeroso. Então, vocês podem contar comigo, absolutamente podem contar comigo, que para mim vai ser um prazer fazer uma indicação de leitura, fazer uma indicação de livro, responder uma dúvida. Vocês com certeza podem contar comigo para o que vocês precisarem. Certo? Se Deus quiser, no próximo semestre que nós nos veremos, que é o processo penal 1, estaremos todos super, ultra, mega, hiper, duper presenciais, saindo almoçar juntos depois da aula, dando risada, marcando show na sexta. Certo? Só mais um pouquinho que a gente tem que aguentar, tenho certeza. Tá bom, pessoal? Nos vemos na quarta-feira, um bom início de semestre para vocês.
Vão com coragem, se dediquem, vale a pena se dedicar. Eu fui uma aluna dedicada, não tenho parente no direito, aquele Marins Bertoldi não é parente meu, tá? Não tem ninguém rico, bem-sucedido no direito. E fui uma aluna dedicada e para mim valeu muito a pena, né? Me rendeu a bolsa no mestrado, hoje eu tenho um escritório muito sólido, muito que roda bacana, tenho a oportunidade de dar aula, então tenho certeza que o esforço de vocês ele é muito recompensado, né? Tem muita gente no direito, mas tem muita gente ruim. Muita gente mediana, medíocre, assim, meia boca, que está ali meio a passeio, né? Se você for um aluno dedicado, tem espaço para você. E no terceiro período, se você for um aluno meio bostinha, no primeiro e no segundo, ainda dá tempo de mudar, né? Tá no comecinho ainda, gente. Então, essa é uma hora que ainda dá tempo de você olhar e falar, quer saber, eu fui meio merda aqui no primeiro e segundo período, mas agora eu vou pegar mais firme, porque ainda dá tempo, certo? De você virar um aluno assim, não precisa ser o que tira a nota mais alta, não precisa ser o aluno mais brilhante, não precisa. Seja um cara dedicado, seja um cara crítico, dedicado, curioso, que isso vai ser o suficiente para você se diferenciar dos outros e, enfim, ter uma carreira boa, que é o que eu desejo sempre para todos vocês. Beleza, pessoal? Nos vemos na quarta, se cuidem, se comportem, não façam nada que eu não falei. Certo? Beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau.